E aí pessoal, Físio Corredor, Cláudio Cotter aqui de volta com vocês, 14º vídeo da série de 100 vídeos em 100 dias. E hoje eu vim falar para vocês sobre exercícios que podem ajudar na sua reabilitação. E me veio uma inspiração de falar em relação a exercícios como Pilates, Gyrotonic, que essa é a máquina que tem aqui, que é uma máquina um pouco diferente, é uma técnica um pouco diferente do Pilates. E me deu a ideia de falar sobre isso porque realmente eu venho falando sobre isso esses dias. Eu atendi uma paciente, inclusive, que estava com dor na cervical e a dor dela piorou fazendo Pilates. E eu queria explicar um pouco por que isso pode acontecer. Não necessariamente o profissional que atendia ela era ruim, e existem motivos para eu interpretar dessa forma, né? Então eu queria falar um pouco sobre isso e faz todo sentido porque realmente a gente sabe, tem muito estudo científico já mostrando que Pilates tem resultados muito evidentes no sentido de ajudar na reabilitação de pacientes com dores na coluna. E o Gyrotonic é uma outra técnica que traz movimentos mais dinâmicos, foca um pouco mais em mobilidade, mas também em estabilização. É um pouco diferente a movimentação, ele te induz já uma movimentação mais tridimensional em relação ao Pilates, que tem que trabalhar mais com a criatividade para fazer movimentação tridimensional. Mas principalmente eu queria explicar essa questão de que realmente são técnicas que podem ajudar muito e ajudam muito os nossos pacientes normalmente na reabilitação deles. O que pode realmente acontecer no caso de você fazer uma sessão de Pilates e piorar a dor, primeiro, a primeira questão é avaliar se realmente o profissional que está te atendendo tem condições de controlar, geralmente sessões onde tem 3 pessoas, o movimento das 3 pessoas com qualidade. Isso já complica um pouco. Então, se uma das pessoas, um dos alunos lá na sessão de Pilates está com dor e precisa de mais atenção, não necessariamente ele vai conseguir dar atenção para os 3 por igual. E no momento de você estar executando um exercício com dor ou mal posicionado, que possa ser um movimento que aumente a sua dor, é muito difícil de um profissional controlar 3 pessoas. Então, assim, eu recomendo muito fortemente, dependendo da dor que você tá, que você não faça uma aula em grupo, faça uma aula mais individualizada, que o profissional vai conseguir te atender melhor. Esse pode ser um problema que pode afetar as pessoas que estão com dor e vão fazer Pilates e pioram da dor, seja na coluna cervical, dorsal, torácica, ou seja lá qual for a dor. Tá? Então esse é um dado importante. Um outro dado importante é que nem sempre o profissional que está lá atendendo 3 pessoas ao mesmo tempo, numa aula de grupo, vai conseguir te avaliar para entender qual é o seu problema. E numa eventualidade de ser uma questão, por exemplo, de um padrão postural adaptativo, de uma musculatura que esteja muito retraída, muito tensa, uma cadeia muscular muito retraída, muito tensa, específica, ele pode não conseguir avaliar isso. Durante a aula, ele pode ativar mais ainda essa cadeia, mais ainda o padrão postural que está te gerando dor. Esse seria um problema que poderia acontecer também, né? Por a gente não ter uma avaliação tão precisa, individualizada de cada aluno do Pilates, no início de cada sessão de Pilates, às vezes pode acontecer isso. Por isso, mais uma vez, é interessante, se você está com uma dor e não está melhorando durante a sessão de Pilates, é melhor parar durante a sessão, mesmo que for no meio, ou fazer coisas diferentes, fazer exercícios mais leves, focar mais em mobilidade e não em ativação, porque a gente sabe que o Pilates é uma técnica que tende a ativar muito o core, né? A musculatura do abdômen, toda essa musculatura estabilizadora da coluna. Para quem não sabe, a região que se preconiza como core, né? Dentro principalmente do Pilates, que trouxe esse conceito, é toda a musculatura que está em volta da cavidade abdominal e cavidade pélvica. Então a gente fala dessa caixa, né? Que está entre o diafragma e o períneo, né? O diafragma em cima e o períneo embaixo. A volta toda da musculatura do abdômen, principalmente a musculatura transversa do abdômen, que está em volta do abdômen todo, e os abdominais, principalmente os oblíquos, que fazem parte desse core. A musculatura do reto do abdômen, que é a musculatura que dá a visão do tanquinho no abdômen,
é uma musculatura que é mais fácil de ativar, todo mundo ativa ela o dia inteiro, usa ela para fazer a flexão da coluna em qualquer movimentação, então qualquer exercício de academia consegue ativar. Então o Pilates se dedica realmente a ativar os outros músculos, são músculos muito mais posturais. O músculo do reto abdominal, um músculo que tem é um músculo mais externo. Como eu sempre falo nos vídeos, músculos mais externos são músculos motores de movimento. Músculos mais profundos são músculos posturais, que ajudam nos ajustes posturais, né? E somando a essa caixa os músculos paravertebrais, né? Principalmente os multífidos, que são os músculos que estão lá na coluna para proteger a coluna, estabilizar a coluna. São músculos que vão de vértebra em vértebra, são músculos unissegmentares, né? Então, esse pode ser realmente um motivo que possa gerar dor. E qual que é a minha recomendação nesses casos? Que se faça realmente uma avaliação individualizada do seu problema e uma sessão individualizada para quebrar padrões posturais que possam estar aumentando a sua dor. Eu falo muito sobre padrão postural, padrão de adaptação, porque é assim que o nosso corpo se comporta, né? A gente tem durante a nossa vida, nossa postura, ela vai se adaptando a coisas que acontecem, fatos que acontecem na nossa vida. Então, às vezes você torceu o pé, você tem tendência a fazer movimentos de uma forma ou de outra, ficar muito tempo sentado, ou praticar um esporte específico. Tudo isso, até a sua genética, tudo isso vai influenciando na formação da sua postura, nos seus padrões posturais, mas isso é muito mutável, porque cada vez que entra um estímulo novo, você muda de esporte, você tem uma nova lesão, o seu corpo vai se adaptando a essas novas informações. Só que tem alguns padrões que são padrões que a gente fala que são difíceis de gerar uma adaptação boa, né? Eles acabam gerando adaptações ruins. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes quando você torce o pé, torce um joelho, faz uma cirurgia, o corpo não consegue voltar a ter aquela mobilidade toda que ele tinha antes. Então, outras articulações vão ter que compensar a falta de movimento daquela articulação. E aí geram alguns padrões adaptativos que não são tão ideais. E isso vai se somando como se fossem cascas de uma cebola, até que chega um ponto, que é o ponto onde você realmente vai sentir dor, que é um ponto onde o teu corpo perdeu a capacidade de fazer boas adaptações. Adaptações são eficientes e econômicas e gera uma adaptação que é desgastante para o seu corpo, que desgasta energia, que acaba gerando contraturas musculares, e isso faz com que você comece a sentir dor. E aí por isso que as dores geralmente começam nos músculos, porque os músculos estão tentando adaptar, e por isso que às vezes as dores mudam de lugar um pouco, porque ainda é o seu corpo tentando achar alguma forma de se adaptar àquele novo padrão postural, padrão de movimentação, né? Ao não conseguir, já vão gerando cada vez dores mais complexas e pode acabar refletindo em dores articulares, né? Então esse é um processo que eu já venho explicando em outros vídeos. Por que é legal fazer pilates, giro tônico, técnicas mais posturais durante uma reabilitação, qualquer uma que seja uma reabilitação de joelho, de coluna, de qualquer tipo de patologia? Porque são técnicas que vão te ajudar a quebrar esses padrões posturais que são patológicos, que não são eficientes, e essas técnicas vão te ajudar a achar novos padrões posturais mais eficientes, te ajudando a se recuperar melhor de qualquer que seja a sua lesão, né? Então é lógico que a gente não recomenda para todos os pacientes da clínica aqui, mas muitos pacientes que a gente recomenda se beneficiam muito e agradecem, e alguns até continuam fazendo esse trabalho postural depois, porque é realmente muito eficiente nesse sentido de ganho de mobilidade, ganho de estabilização. Então, realmente, eu falo que a moda do Pilates, o pessoal fala, a moda do Pilates vai passar. Não é uma moda, é uma técnica eficiente, tem comprovação científica, e a gente tem muito ganho com os nossos pacientes, se bem indicado, seja Pilates, giro tônico e outras técnicas posturais que a gente utilize, tá bom? Então, fica aí para vocês essa nova série de vídeos que a gente começou hoje, que a gente acabou de falar sobre cada articulação. Hoje a gente está falando mais sobre técnicas, variedade de técnicas que possam te ajudar na reabilitação. A gente vai mudar um pouco nesse bloco de vídeos o assunto.
E amanhã a gente tá junto, mais um vídeo, aí o 15º vídeo da série 100 vídeos em 100 dias, tá bom? Até a próxima!